Boa noite a todos. Eu me chamo Isabela, né? E em nome da Fundação Logosófica, eu gostaria de agradecer a participação de vocês e manifestar que nós desejamos que vocês possam refletir e desfrutar de muitos elementos ao longo dessa atividade e na vida de vocês. A Fundação Logosófica é uma instituição de utilidade pública sem fins lucrativos, que tem centros culturais em mais de 100 cidades do Brasil e também em vários países do mundo. É uma escola de aperfeiçoamento individual e tem como objetivo oferecer uma nova série de conhecimentos que colaboram com a formação integral do ser humano. O conhecimento logosófico, ele se aplica a todas as áreas, todos os campos da vida, né? Seja ele profissional, familiar, pessoal, acadêmico, todos. E então a palestra de hoje, intitulada O Conhecimento de Si Mesmo e das Leis Universais, o caminho para as realizações, será realizada por mim, Isabela, e pela estudante Natália. Eu vou me apresentar brevemente e vou passar a palavra para ela começar. Então, eu tenho 21 anos, eu sou de Jaraguá do Sul e atualmente eu moro em Florianópolis, pois eu fui, né, que eu estou em Jaraguá, eu fui para lá para estudar pedagogia na UDESC e também para viver a experiência de ser professora no Colégio Logosófico, em Florianópolis. E por que a logosofia é importante para mim? A logosofia é uma ciência, e como ciência, ela tem um método próprio, que consiste no estudo, observação interna e externa, experimentação e comprovação. Esse método, em conjunto com a revisão de conceitos que a logosofia se propõe a realizar, eles me permitem ser mais consciente ao que ocorre dentro de mim. Isso me dá mais domínio sobre a forma como eu vivo cada momento da minha vida, seja ele de luta ou de alegria. Isso me faz mais feliz. Então, às vezes, as ocasiões são até as mesmas, né? Mas a forma como eu tenho vivido tem sido bem diferente com a logosofia. Então, Natália? Boa noite a todos. Meu nome é Natália Guzatti, eu tenho 22 anos, sou natural de Campos Novos e atualmente eu moro aqui em Joaçaba, pois eu faço faculdade aqui. Eu sou estudante do 5º período de Medicina e estudante de Logosofia da série de Joaçaba. Então, por que a logosofia é importante para mim? A logosofia, para mim, é um suporte em que eu aprendo a me conhecer mais a cada dia, a fim de me aperfeiçoar e ser uma pessoa melhor, vencendo minhas dificuldades internas e aprimorando as minhas qualidades. Assim, eu consigo fazer melhores escolhas, pois eu entendo o que é melhor para mim. Nessa atividade, eu e a Isabela vamos compartilhar um pouco sobre alguns conceitos que temos estudado e experimentado com a ciência logosófica. Gostaria de começar fazendo algumas perguntas, algumas reflexões para vocês. O que é conhecer a mim mesma? Eu acho que me conheço? Porque às vezes eu faço algo e depois não me sinto bem? O que será que isso tem a ver com me conhecer? Vocês já pensaram sobre isso? Já se fizeram essas perguntas? Para mim, o conhecimento de mim mesma, uma vez ele estava atrelado aos meus gostos, às minhas preferências. Eu achava que conhecer a mim era saber qual a minha comida preferida, minha cor predileta, minha especialidade médica ideal, ou tantas outras coisas que podemos escolher entre uma opção ou outra. Hoje eu compreendo que essas coisas elas também dizem muito sobre mim, mas o real conhecimento de mim mesma está relacionado às minhas emoções, sentimentos e aquilo que me faz bem e feliz. Por muito tempo, eu vivi fazendo coisas que às vezes eu não queria, apenas para agradar os outros, pois eu achava que assim eu estava sendo boa. Já aconteceu com vocês falarem algo ou fazerem algo e logo em seguida, ou depois de algumas horas se arrependerem? Por que será que isso acontece?
De onde vêm essas ideias? Um conceito que me auxilia a entender melhor o que acontece comigo é sobre o mundo interno. Vejam que interessante esse trecho do autor da logosofia que eu vou ler para vocês. É o mundo dos pensamentos. Enquanto mantidos sem se manifestar fora da mente, ainda que atuando ativamente, seja a serviço da inteligência, seja com toda a autonomia, é também o mundo dos sentimentos, com os quais convivemos em íntimo colóquio, tal como ocorre com os pensamentos. O mundo das emoções, de alegria e prazer, de sofrimento e de dor, que são experimentadas nas múltiplas variações da vida. O das reações positivas e negativas, que surgem como consequência das atitudes do semelhante ou de fatos que afetam o ânimo, as convicções, as ideias, o próprio conceito. Com o auxílio da logosofia, eu comecei a estudar as minhas características negativas e as positivas, e aprendi que existem muitos outros conceitos, os quais eu nem imaginava. O autor escreveu um livro chamado Deficiências e Propensões do Ser Humano. E através do estudo desse livro, eu consegui descobrir algumas deficiências e propensões que eu tenho. Mas agora vocês talvez estejam se perguntando: deficiências? Propensões? O que é isso? Muitas vezes, o conhecimento de deficiência, ele está atrelado à ideia de deficiência física ou mental. Mas na logosofia, nós estudamos as deficiências como falhas no comportamento humano. Vou citar alguns exemplos aqui para ficar mais prático para vocês. A falta de vontade, a impulsividade, a impaciência, que nos atrapalham no nosso dia a dia, porque atuando assim, acabamos nos magoando ou magoando alguém de quem gostamos. Dessa forma, ao estudar e conhecer as deficiências, eu vou aprendendo um pouco mais sobre cada uma, se eu a tenho e como ela se manifesta na minha vida, e assim eu tenho a possibilidade de ver se ela está atuando e sou capaz de entender o porquê às vezes me sinto desanimada ou fico mal com a minha própria conduta. Conforme o trecho do livro da logosofia em que diz que, vou ler para vocês, em nossa concepção, os pensamentos são entidades autônomas que procriam e adquirem vida ativa na mente humana, de onde em seguida podem passar para outras mentes sem a menor dificuldade. Nesse trecho, o autor nos ensina que os pensamentos, eles são entidades autônomas, ou seja, eles estão dentro de mim e quando eu não os conheço, eles me fazem atuar contra a minha própria vontade. Assim fica evidente que os pensamentos eles estão na minha mente, mas que eles possuem autonomia, interferindo nas minhas atuações, caso eu não tenha controle sobre eles. Hoje eu compreendo que existe o mundo mental, que é o mundo das minhas ideias, dos meus pensamentos, que pode ser influenciado por pensamentos externos e alheios, e muitas vezes, quando isso acontece, de eu me arrepender de algo que eu fiz ou falei. Dessa forma, eu compreendo que o meu mundo interno é o meu mundo, onde eu vivo com as minhas emoções, sensações, onde habitam as minhas vontades e os meus pensamentos. Eu venho aprendendo a cultivar esse mundo interno, a ter controle desses pensamentos, dessas emoções, e eu vou alcançando objetivos voltados tanto para as realizações físicas, como para vencer um pensamento ruim ou uma das deficiências. Agora, eu consigo me ver como autora da minha própria história. Eu consigo ter as rédeas da minha própria vida, na qual eu preciso estar consciente e agir conforme os meus propósitos, para que eu possa realizar o que eu quero, diferente de antes, em que muitas vezes eu era apenas espectadora e dependia
de outros indivíduos ou de coisas para me sentir plena e feliz. Antes, eu vivia esperando o final de semana, o dia em que eu passasse no vestibular, uma festa, minha formatura. Vocês também são assim? E hoje eu tento ser feliz todos os dias. Entendo que eu não preciso esperar alguma ocasião especial porque cada porção do meu dia é uma oportunidade para eu ser melhor. E cada vez que eu consigo realizar um propósito que eu criei, por mais pequeno que ele seja, como ficar menos tempo no celular e aproveitar melhor o meu dia, eu me sinto mais realizada. Assim eu deixo de pôr nos momentos ou nas pessoas a minha perspectiva de felicidade, pois eu entendo que ela deve partir de mim. E, consequentemente, agindo assim, eu tenho momentos mais felizes no meu dia a dia. Eu vejo esse mundo interno assim como algo imenso, assim como o universo. Só que ele está dentro de mim. É onde habitam minhas maiores intimidades e sou eu quem decido o que entra ou sai dele. É como se eu tivesse uma chave para isso. Mas por que tantas vezes eu senti a necessidade de expor o meu mundo interno para as pessoas? Eram reflexões que eu me fazia, né? Eu sempre fui muito falante e eu tinha necessidade de contar tudo para os outros. E isso sempre me gerava uma decepção. Eu imaginava que eu estava sendo legal, simpática e até mesmo amiga, por compartilhar acontecimentos da minha vida com os demais. Só que depois sempre vinha a sensação: por que eu falei isso? Acho que eu falei demais. E eu comecei a ver que nem todo mundo era meu amigo. E talvez as coisas que eu falava, mesmo sendo da minha própria vida e não da vida alheia, poderiam gerar uma falsa interpretação da minha imagem, ou gerar no outro a sensação de intimidade comigo, pelo fato de que eu mesma estava fazendo isso. Mas depois eu me arrependia e pensava: por que falei tudo isso? O que há de positivo em compartilhar coisas pessoais com alguém que nem é meu amigo? Eu aprendi através do conhecimento do mundo interno e de mim mesma que eu não gosto de me sentir assim. Que no momento que eu estava falando, desabafando para o outro, eu até me sentia bem, mas era algo momentâneo. Através do método logosófico, eu aprendi o porquê que eu me sentia mal de falar tanto, pois eu falava sem pensar, apenas para ter assunto e ser legal com os outros. Eu percebi, através do conhecimento de mim mesma, que a sensação de arrependimento, ela era recorrente, pelo fato de que as pessoas achavam que eram íntimas minhas e acabavam abusando dessa amizade. E às vezes, e pelo fato de como eu falava muito, talvez gerasse em quem não me conhecia muito bem a ideia até de que eu era uma pessoa fofoqueira, pois afinal, se eu estava falando de mim, eu também devia falar da vida dos outros, não é mesmo? Hoje eu me observo e eu tento me conter, antes de expor a minha própria vida às outras pessoas. Antes eu não tinha essa ideia de observação. Eu vivia assim, e essa nova conduta, ela diz respeito à vida consciente que a logosofia me proporciona. Estar consciente no meu dia a dia, ter esse entendimento. E sobre as propensões, às quais me referi antes, eu descobri uma propensão, que eu nem fazia ideia que existia. A propensão a confiar no acaso. E aí, quem de vocês acha que confia no acaso? E como diz uma certa música, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído? E aí, pessoal, o acaso vai me proteger? Já pensaram sobre isso? Muitas vezes eu vivia assim. E na época do cursinho pré-vestibular, eu percebi que muitas vezes eu deixava a minha aprovação ao acaso.
Eu não acreditava que algo que eu queria muito iria acontecer de forma tão rápida. Eu imaginava que eu ia passar, mas que nunca seria naquele próximo vestibular. Era como se eu não acreditasse que coisas incríveis, como a realização desse sonho, pelo qual eu batalhava tanto, iria acontecer comigo. Eu estudava muito, mas muitas vezes, quando eu estava desanimada e cansada, eu pensava: o que for para acontecer, vai acontecer. Já tiveram esse pensamento de acreditar que o que for para ser, vai ser e apenas deixava a vida passar? Eu deixava de cumprir o que eu tinha me proposto a estudar naquele dia, por exemplo, pois eu achava que eu merecia muito passar, pelo fato de ter abdicado de muitas coisas, como morar perto da minha família, para ir atrás desse sonho. Nesta situação, também faltava confiança em mim mesma. E hoje eu vejo que essa falta de confiança, ela está relacionada ao fato de a falta de conhecimento de mim. Eu sempre tinha um cronograma de estudos e às vezes por algum motivo, por estar mais cansada ou por estar mais para baixo, eu não conseguia cumprir o meu planejamento do dia. Mas mesmo assim, eu imaginava que ia dar certo, simplesmente porque eu merecia, por estar abdicando de tantas coisas, como passar mais tempo com meus amigos para estudar e tentar a aprovação. Conhecer a mim mesma, minhas qualidades, minhas deficiências, elas me tornam mais confiante. Com a logosofia, eu venho estudando cada uma dessas características que eu possuo e venho aprendendo como elevar aquelas características positivas que me fazem feliz e também como controlar e amenizar aquelas deficiências que atrapalham a minha felicidade. A partir do momento em que eu conheço que tem uma característica que eu não gosto e que eu aprendo o que fazer para amenizá-la, eu me sinto mais confiante, pois eu sei que eu tenho um suporte e que eu tenho esse conhecimento para atuar melhor. E agora eu passo a palavra para a Isabela. Então, continuando, né? Eu gostaria de começar lendo um trecho de um livro da Logosofia. Pode projetar? Ao dar a conhecer os fatores que intervêm no que ocorre diariamente dentro do mundo interno de cada indivíduo, a logosofia põe ao alcance do homem a chave do conhecimento causal referente à sua vida, evolução e destino. Não podem permanecer alheias a tal prerrogativa as leis universais, por ser as que sustentam os pilares da criação e animam a vida de tudo quanto existe. Eu compreendo desse ensinamento, né, que o conhecimento do que ocorre no meu mundo interno, pensamentos, sentimentos, emoções e reações, somado ao conhecimento das leis universais, que sustentam os pilares da criação e se aplicam a tudo que existe no universo, me permitem ter mais controle sobre a minha própria vida, ser mais consciente em minhas escolhas e, consequentemente, mais feliz. A Natália já nos explicou um pouco sobre esse mundo interno e os fatores que intervêm nele. Mas o que são as leis universais? Como elas se relacionam com o conhecimento de si mesmo? E com a minha vida? Bem, quando eu era pequena, eu pensava que a lua estava lá porque Deus a havia colocado lá. Da mesma forma, eu olhava a chuva e não entendia por que chovia. Só pensava que não poderia ir ao parque ou brincar na rua naquele dia. Eu desconhecia como se formava a chuva, que fatores intervinham e a importância dela para o equilíbrio da natureza. E essa falta de conhecimento me fazia associar ela a algo ruim, quando na verdade era algo necessário. Quando pequena, eu também desconhecia os mecanismos que deram origem à eletricidade. Desconhecia a cadeia hierárquica do mundo animal, que torna os sapos, ratos e formigas, por exemplo, tão importantes.
Coisas que hoje, através dos meus conhecimentos escolares de física, biologia, eu já sou capaz de compreender. Com a logosofia, eu tenho aprendido que, assim como existem as leis da física, da biologia e da matemática, que me ajudam a compreender os mecanismos da natureza e da tecnologia, há também as leis universais. Essas leis me ajudam a compreender o que acontece dentro de mim mesma e fora também. Me ajuda a compreender o resultado das minhas ações e as causas delas. E, consequentemente, me orientam sobre o que eu devo fazer para conseguir tal ou qual resultado. Algumas dessas leis são a lei do tempo, que fica tão evidente nos processos da natureza, né? Nas plantas, na gestação dos filhos e filhotes, e que me ajuda a compreender por que eu devo ser paciente, né? A lei da herança, a lei do conhecimento, a lei do movimento, também muito presente na natureza, e que me mostra que o que deixa de se movimentar estraga, perde sua função. Por isso, eu, como ser humano, também devo me manter ativo e me ocupar com coisas úteis. Isso me ajuda bastante a combater o pensamento de preguiça. A lei da mudança, enfim, há muitas leis. Hoje eu vou falar mais sobre algumas. Então, essas leis, elas estabelecem uma nova relação de causa e efeito na minha vida e me ensinam que tudo o que acontece no universo, externo e interno, está amparado por uma lógica muito justa e pelo bem. Como as leis de trânsito, as leis universais não existem apenas para me punir pelas situações em que eu as infrinjo, mas sim para me orientar e me proteger. Por exemplo, utilizar o cinto de segurança é uma lei. E geralmente utilizamos o cinto porque temos conhecimento dessa lei e que não queremos levar uma multa, certo? Vemos essa lei como uma medida de controle, uma punição. E é justamente por permanecermos na superfície que muitas vezes também não utilizamos o cinto também, não é? Quando é rapidinho, só ali que eu sei que não passa polícia, não tem câmera, né? Mas se pensarmos um pouco mais, procurando refletir sobre a segurança que o cinto de segurança me proporciona, no caso de um acidente, por exemplo. Se pensarmos na quantidade de estudos e conhecimentos necessários para outorgar uma lei, então eu passo a compreender a importância do cinto de segurança e dele ser obrigatório. Deste modo, eu consigo sentir gratidão pela oportunidade de ter essa segurança e deixo de resistir para colocá-lo. O conhecimento faz com que a atitude de utilizar o cinto de segurança deixe de ser uma imposição, algo que eu faça pelos outros, e passe a ser reconhecido como um bem que foi feito para a humanidade, que eu posso estender a mim mesma fazendo bom uso dele. Né? Então, eu compreendo que o cinto, na verdade, é para me proteger. Eu não devo usar o cinto apenas para não levar uma multa, né? Tem algo maior por trás disso. E o mesmo acontece com as leis universais. A partir do momento que eu vou conhecendo as leis, vou experimentando elas, vendo que elas têm lógica e que elas me fazem bem, eu deixo de apenas lamentar pelas coisas ruins que me acontecem, colocar a culpa nos outros e até mesmo de atribuir as coisas boas que acontecem na minha vida à sorte. Eu vou compreendendo, aos poucos, a lógica dos acontecimentos e, consequentemente, fica mais claro para mim o que eu devo fazer. A minha vida muda quando eu passo a compreender que essas leis universais não regem apenas as pequenas decisões, ou só as questões cotidianas, mas também as grandes coisas que acontecem na natureza e em mim mesma. Assim, conhecer esta relação me leva a estar sempre atenta a quais são as causas por detrás de tudo que estou vivendo, seja bom ou ruim. As leis me estimulam a procurar as causas dentro de mim mesmo e não mais fora, nos outros. Mas como assim, dentro de mim mesma? Então, sem este conhecimento, o
que vocês acham que acontecia comigo quando eu não conseguia cumprir com o meu propósito de ir 3 vezes na academia na semana? Eu me contentava com a desculpa de que não tive tempo. Não tive tempo porque o professor passou um texto gigante para ler, porque eu tinha que limpar a casa, que suja demais, e eu realmente acreditava que essas eram as causas. Mas por que eu não tive tempo? Essa é a pergunta que eu deveria fazer para encontrar a verdadeira causa que está dentro de mim. Ou seja, faltava hierarquia, organização, disciplina e até vontade. O não ter tempo e não ir à academia era o efeito e não a causa. E a lei que identifico por detrás de tudo isso e que colaborou para que eu superasse essa dificuldade, mesmo que bem corriqueira, é a lei da herança. O que vem da mente de vocês ao ouvir a palavra herança? Geralmente, associamos a herança material, que um ser deixa quando morre, não é? Ou ainda a herança genética, a cor dos olhos, cabelo, algum traço muito característico que eu herdei da minha mãe, do meu pai. É isso também. Mas a logosofia me apresentou um novo conceito de herança, o conceito de herança espiritual. Essa herança guarda as minhas habilidades, virtudes e também deficiências. E o mais importante para mim é que essa herança sou eu quem construo, dia a dia. É a herança que eu deixo de mim para mim mesma no futuro. A lei da herança, ela me mostra que eu sou a verdadeira dona da minha vida e a principal responsável por tudo que estou vivendo. Eu sou causadora e não vítima do que ocorre. E quanto mais consciente eu for do que eu penso e faço, mais eu passo a ter domínio de quais serão as consequências que eu vou viver lá na frente. Com isto, eu posso me antecipar e ir assumindo o controle do meu destino. Que geralmente é algo tão incerto, não é? Mas eu tenho aprendido que com o conhecimento, principalmente com esse conhecimento que a logosofia me ensina, eu posso ir me preparando para o que eu quero viver no futuro, pensar como eu quero viver esse futuro, ir me capacitando para isso. Isso me permite mudar coisas simples, mas tem um grande efeito na minha vida. Por exemplo, ano passado eu me propus a retomar o meu inglês. E no começo eu estava bem animado. Mas ao ver como eu estava enferrujado, eu comecei a desanimar. No dia da minha aula, eu já acordava pensando, hoje eu tenho inglês. Me vinham 1000 desculpas para faltar. E às vezes eu até faltava com uma dessas desculpas. E depois de uns 2 meses dessa forma, eu parei e pensei, eu tenho que mudar essa situação. Aprender deve ser algo bom, estimulante. E me enganando, eu não vou conseguir nenhum resultado. Eu me recordei, então, do porquê eu havia voltado a estudar, para me sentir mais segura e capaz. Era um conhecimento que eu queria ter. Ninguém estava me obrigando. Então pensei, se eu parar aqui, além de ter perdido tempo, eu irei continuar me sentindo insegura. Já se eu continuar com constância e dedicação, eu tenho certeza que daqui a 1 ano eu estarei muito melhor no inglês e mais feliz por conseguir cumprir com o que me propus. Afinal, é isso que a lei da herança me ensina, né? Que eu vou herdar a consequência, né, das minhas ações, dos meus esforços na frente. Então, o conhecimento da lei da herança, ele me ajuda muito a reforçar em meu interno que se eu quero ter domínio de um conhecimento no futuro, de uma habilidade, ter uma nova virtude, né? Eu preciso me capacitar, treinar e fazer esse esforço hoje. Isso reforça as minhas convicções sobre o que precisa ser feito. Me traz mais segurança também, quando eu as faço, né? E agora já passou quase 1 ano dessa experiência, do começo dessa experiência.
E mesmo não tendo a maior facilidade do mundo em aprender a língua, eu sinto que eu já avancei muito. Sei que eu estou aprendendo. E por isso, eu sigo feliz nas minhas aulas, confiante de que com o meu esforço e estudo, eu vou chegar ao meu objetivo. E eu já tenho desfrutado do tempo e esforço investido nessa parte da minha vida. Desfrutado dessa parte da minha herança. Esse conhecimento evitou que eu desistisse e me sentisse incapaz. E quem sabe não evitou um sofrimento futuro também? Como eu perder uma oportunidade de emprego ou uma viagem por não saber falar inglês? Eu compreendo que é assim que eu vou criando defesas internas, me capacitando e me colocando sempre ao amparo das leis, nas coisas simples e nas difíceis, mas todas importantes, porque a minha vida é uma soma de tudo que faço. Tem um ensinamento logosófico que diz o seguinte: o ser é uma sucessão de seres, ou seja, eu sou hoje o resultado do que fiz ontem. E serei amanhã o resultado do que fiz hoje. Então, ao mesmo tempo que esse conhecimento me ajuda a compreender os resultados do que acontece comigo hoje, das alegrias e das lutas que eu estou enfrentando, isso me enche de estímulo, porque me dá a certeza de que eu posso mudar, de que eu posso melhorar. E para isso, eu preciso mudar também as minhas atitudes, meus pensamentos. Mas como fazer isso, Natália? É fácil? Então, o autor da logosofia, ele ensina que quem quiser chegar a ser o que não é, deverá principiar por deixar de ser o que é. Há algum tempo, eu venho me analisando, me conhecendo melhor. E para mim hoje, o conhecimento de mim mesma, ele é o caminho para realizar aquilo que eu quero. Quando eu conheço a mim, sei o que me agrada, o que eleva a minha autoestima, o que me traz felicidade através da consciência, estudando e aprendendo como vencer minhas deficiências, eu sou mais assertiva em minhas atitudes e dessa forma, através desse conhecimento, eu consigo realizar os meus propósitos. Muitas vezes eu não estava satisfeita com a vida que eu tinha, fosse no âmbito de relacionamentos, de estudo, profissional ou em qualquer outro aspecto da vida. Mas eu continuava sempre agindo da mesma maneira. Hoje eu percebo que a forma de chegar a ser aquilo que eu quero, ela deve começar pela mudança, de não ser mais aquilo que eu não quero ser. Nesse contexto, eu tenho uma vivência para contar para vocês. Quando eu estava no primeiro semestre da faculdade, eu fui conversar com uma profissional da área médica para pedir estágio, pois nas férias, nós, alunos de medicina, conseguimos acompanhar algum médico no seu trabalho, desde que esse permita. A médica em questão, ela disse que iria me enviar mensagem avisando do início do estágio, mas não marcou dia nem horário. E o tempo foi passando. Percebi que ela não iria me chamar e fui conversar com outro profissional e consegui começar o estágio na semana seguinte. Quem está aqui assistindo a essa atividade e que me conhece, sabe que normalmente eu não sou uma pessoa tímida, mas para quem não sabe, eu sempre tive muita vergonha de pedir algo para alguém, de precisar fazer algo assim, nesse quesito de pedir algo para alguém, e nesse caso não foi diferente. Eu precisei vencer uma deficiência e sair da minha zona de conforto, vencendo o medo de receber um não. Ainda mais que na primeira vez que eu tentei já não tinha dado muito certo. E hoje eu compreendo que o que aconteceu foi que atuou a deficiência da timidez em mim. E essa deficiência, ela está relacionada à falta de confiança em mim mesma. E a partir daí,
eu entendo que eu preciso me sentir mais confiante e me preparar para o que pode ou não acontecer. Assim, para que não deixar que uma deficiência, como a deficiência da timidez, atue em mim. E essa mudança, ela se deu a partir do momento que eu comecei a analisar o meu interno e comecei a perceber atitudes que eu tinha que não me faziam feliz ou não me beneficiavam em nada. Eu queria mudar essa minha insegurança em pedir algo ou depender de alguém, e eu percebi que a deficiência da timidez atuando em mim, e comecei a tentar me adaptar frente às situações, ter mais confiança em mim mesma, para que eu aja de maneira que julgo mais adequada e que, consequentemente, me trará mais felicidade, mais resultados. E eu pergunto para vocês, por que é melhor viver com o conhecimento de mim mesma? O que tem de diferente e especial nisso? Para mim, conhecer a mim mesma, conhecer o meu mundo interno, me possibilita realizar coisas jamais sonhadas. Como controlar a minha impulsividade, ser menos ansiosa, controlar melhor meu tempo, praticar mais atividades no meu cotidiano, além dos estudos. Pois eu entendo que, às vezes, estão atuando pensamentos em mim que eu não quero e eu encontro uma maneira de mudar isso. E o principal, conhecer aquilo que eu tenho de positivo e de negativo, a fim de que eu entenda o porquê dos meus sentimentos e venha mudar. Para mim, hoje, conhecer a mim mesma é algo que expande os meus horizontes. Eu consigo ser capaz de vencer os meus medos e realizar aquilo que eu desejo. Eu sou mais confiante e consigo ir atrás do que eu quero sem me sentir envergonhada. Eu conduzo a minha própria vida e eu sei que a felicidade, ela está dentro de mim. E sou eu quem devo controlar os meus pensamentos para que eu me sinta bem. Sei o que me faz plenamente bem e feliz. E consigo, assim, deixar de lado essa busca pela felicidade superficial de apenas momentos. E é isso que eu almejo, ser capaz de conhecer a mim mesma e a finalidade da minha existência. Quando eu realizo tudo isso em mim, eu sinto, assim, uma profunda gratidão por ter esses conhecimentos e uma vontade de ser cada vez mais feliz e realizada. Eu me sinto capaz de alcançar aquilo que eu almejo, pois à medida que eu vou me conhecendo, eu vou vendo o meu potencial para me aperfeiçoar sem limites. Agora, a Isabela vai trazer um pouco mais sobre o conhecimento do mundo interno. Então, dessa forma, o conhecimento do mundo interno e das leis me permite sair da superficialidade, do mundo físico. Ele me faz olhar para dentro, mas também para fora, para ver os resultados que eu tenho obtido a partir do que eu cultivo dentro. Então, é um ciclo, não é? E que me faz sempre estar atenta ao meu interno, sempre estar refletindo. E ao colocar à minha disposição conhecimentos de ordem transcendente, como o mundo interno, pensamentos, sentimentos, as leis, virtudes, destino e vida, o conhecimento logosófico permite que eu reflita e seja mais consciente do que vivo e do que posso viver, se me colocar ao amparo do conhecimento como um todo, físico e transcendente. Isso também é uma lei, a lei do conhecimento. Então, essa lei diz o seguinte: tudo responde a uma causa. Prevenir-se contra os efeitos derivados desta causa é a lei do conhecimento, visto que a referida lei permite ao homem que compreendeu o porquê de sua vida no mundo discernir em cada eventualidade sobre qual deverá ser seu lugar, ou sua colocação, ou sua posição, e buscar que nada afete sua vontade nem as forças com que deve contar cada vez que tenha que enfrentar situações adversas. Esse conhecimento me dá muita confiança, pois mesmo ainda não conhecendo todas as leis, nem tudo que atua no meu mundo interno,
O fato de eu estar buscando esse conhecimento transcendente e criando objetivos mais superiores para a minha vida, deixando de estar ao acaso, são um grande norte do que eu devo fazer e também do que eu ainda preciso aprender, buscar para ser mais feliz. Eu sinto que eu estou no caminho, e isso me deixa bem confiante. Assim, da mesma forma que o conhecimento das leis da física orientam os engenheiros na construção das obras, e que as novas tecnologias permitem que eles façam obras seguras e cada vez maiores, o conhecimento das leis universais permite que eu construa também uma vida mais ampla, mais elevada e com mais confiança. Muito grata.